Fala galera, como é que vocês estão? Já sentiram muito tempo a ausência da gente? Bom, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Erasmo Júnior, estou aqui representando o grupo de estudo e pesquisa em análise do comportamento da Faculdade Luciano Feijão, né, situado aqui em Sobral, interior do Ceará. Nesse nosso projeto, que é o Contingente Podcast, uma parceria realizada com o FLF-Cast, e hoje nós estamos aqui com uma colega especial para mim, que é a Ianê. Ianê, se apresente aí pro pessoal. Olá! Primeiramente, você que é muito especial para mim, Erasmo. Me chamo Ianê, sou integrante do GPAC. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente com esses convidados maravilhosos. Eu realmente estou muito feliz de vocês estarem aqui, de vocês terem aceitado esse convite. Principalmente a Larissa. Para quem não sabe, serei para dizer agora, mas a Larissa é minha psicoterapeuta. E já queria fazer logo uma declaração de antemão. Que a Larissa é, tipo assim, meu amorzinho. Com ela eu choro muito e também dou muitas risadas, como a gente sempre conversa. E eu estou muito feliz por a gente estar dividindo esse momento juntas e que a gente compartilhe muitos outros momentos. Então, aqui no GPAC, no Contingente Podcast, melhor dizendo, a gente prefere que os convidados eles se apresentem como querem. Então, pode começar a se apresentarem como quiserem. Então, olá, né, assim... a gente agradece o convite, né? Eu e o Vinícius, sou Larissa Ferreira, sou psicóloga, sou mestranda em Psicologia e Políticas Públicas pela UFC de Sobral. E assim, quando a Ianê me falou, né, sobre a possibilidade de vir até aqui, já fui falar com o Vinícius, já foi algo que me abrilhantou os olhos, né? Eu vindo dela também, né, assim, vendo uma pessoa que eu já acompanho, né, que já é uma pessoa tão querida para mim, então... tinha que ser um sim, né? Tinha que... foi na hora. Não né? existia. Não poderia existir. Olá a todos, eu sou Vinícius Bernardo, também sou psicólogo, formado aqui na UFC de Sobral. Sou mestrando também, colega da Larissa, em Psicologia e Políticas Públicas. Atuo na psicologia clínica, também sou psicólogo escolar e sou também especialista em saúde mental. Estou aqui bastante feliz pelo convite, né? Como a Larissa falou, é extremamente gratificante estar aqui com vocês, principalmente falando com uma temática que é de extrema relevância para a gente, né? Que a gente vem estudado aí há alguns anos e praticado também na nossa profissão. Inclusive, nem falamos a temática. Esse é o momento, Ianê, olha só. Aproveitando então a deixa, né? Então, essa temática que atravessa alguns de nós também, né? Sobre isso, que é a racialidade e a análise do comportamento. E aí eu queria aproveitar já para fazer a primeira pergunta, porque foi uma inquietação que passou por mim, sabe, Ianê? Foi no momento em que a gente começou a procurar os convidados para esse episódio, a gente encontrou uma certa dificuldade em encontrar pessoas da análise do comportamento que falassem sobre essa temática. E aí vocês puderem falar um pouquinho sobre esse universo, por que essa dificuldade, ou como vocês veem essa dificuldade da análise do comportamento em tratar deste assunto, ou o que dificulta o desenvolvimento de projetos e trabalhos nessa área, né? Dessa intersecção. Essa dificuldade, quando você traz essa pergunta, me remete diretamente lá em 2019, né, Larissa? Em 2019 a gente, na verdade, desde o terceiro semestre do nosso curso de psicologia, a gente começou a entrar em trabalhos, grupos de pesquisa, de estudo, no âmbito da análise do comportamento. Só que em 2019, em específico, a gente começou a estudar mais sobre questão racial. Sim. E eu lembro muito quando a gente buscava sobre referência, caraca, onde é que a gente vai encontrar referência sobre isso? Procurava, não encontrava. Até que um brilhante dia a gente encontrou os estudos da Tácita, não foi? Da Tácita Misael, Você né? fique à vontade para falar também, Larissa. Sim, que é uma doutora em psicologia, né? Assim, é referência hoje, né? Em estudos de racismo, análise do comportamento. Então, é uma dificuldade que a gente também tem, Erasmo, assim, desde lá de 2018, né, de procurar analistas do comportamento interessados nessa temática. Acho que interessados sim, mas não produzindo, né, assim, o quanto a gente queria sobre a temática. Então, a gente encontrou a Tácita, né, que sim, hoje em dia ainda é o maior nome na análise do comportamento que fala, né, sobre isso.
Sim. E aí, quando eu lembro da gente procurando sobre referências, a gente não encontrando, a gente frustrado mesmo, né? Sim. Eu lembro que a Larissa também começou a estudar mais sobre questões sociais, né? Além da questão racial. E eu lembro muito da gente conversando sobre isso. A gente é muito parceiro, no Sim. sentido de que desde o momento que a gente começou a estudar análise do comportamento, questão de gênero, raça, sempre foi juntos, né? A gente sempre Sim. compartilhou entre a gente as nossas frustrações em relação a isso e como encontrar referências em relação a isso. E a gente vê muito hoje em dia ainda, se a gente for parar para fazer uma pesquisa, seja revisão, inclusive tem revisões, estudos voltados para isso, né? Sobre o quão é dificultoso e muito raro encontrar estudos da análise do comportamento no Brasil voltado à questão racial. Sim. São pouquíssimos os estudos, né? Que a gente vê ainda uma maior ascensão de discussão em grupos de estudo, sejam em programas de YouTube, podcast também. Inclusive, maravilha a oportunidade que vocês estão trazendo para cá. Sim. Então, que a gente vê a ampliação dessas discussões, mas de produção acadêmica mesmo, a gente vê que é muito escasso ainda. Escasso. Né? E, assim, o que a gente tem visto é analistas do comportamento pretos, né, produzindo conteúdo em análise do comportamento. Então, parece que tem, tem parte da gente, né, enquanto análise do comportamento, pessoas negras produzindo conhecimento, né, acerca disso, e isso me frustra muito, né, porque a gente ainda tem aí um pacto da branquitude, né, que é pessoas negras ainda tentando tornar a sua voz ouvida, né, dentro de vários espaços, né, inclusive acadêmico. E nada mais, não é coincidência, né, a análise do comportamento, a psicologia em si, ter baixa produção referente à questão racial. É um impacto aí estrutural da história da gente enquanto ciência, né? Análise do comportamento tem seu berço aí no âmbito experimental. E, obviamente, os estudos mais voltados para a questão social, experimentos voltados também para a questão social, vieram depois, né? Bem depois em relação ao início. E não é diferente com a questão racial também. Sim. E a gente vem observando, né, assim, uma crescente nesses estudos, mas ainda não é o tanto quanto a gente queria. Né? Já que agora é minha vez, né, de perguntar, teoricamente, sendo assim, bem conceitual, eu tive um pouco de esquiva para estar aqui, porque eu sentia medo de estar nesse lugar. E aí eu me peguei refletindo muito e pensei assim, até casou com uma postagem que eu vi no Instagram, não vou lembrar agora, não tenho medo de dizer que tiro referências do Instagram e do TikTok. Parece, às vezes, que falar sobre negritude é para pretos, para pessoas negras. E, não, refleti e me sinto com muita honra de estar aqui para mostrar que falar sobre negritude também perpassa, é um assunto que diz respeito a brancos também, principalmente, né? E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é uma pergunta assim, muito genuína, que é: o que é ser uma pessoa negra no Brasil para vocês? O que é ser negro, uma pessoa negra no Brasil? É inevitável não falar sobre ser uma pessoa negra, para além das dificuldades que a gente encontra. Né? A gente, enquanto ser uma pessoa negra, a maior dificuldade uma dificuldade inicial, a gente se identificar enquanto uma pessoa negra. É muito difícil uma pessoa negra já se entender enquanto uma pessoa negra. O que é ser uma pessoa negra? Quando é que eu vou me identificar enquanto uma pessoa negra? Eu, por exemplo, me considero como um homem negro e fui entender que eu sou um homem negro na universidade. Quando eu cheguei na universidade, comecei a estudar, percebi, caraca, então tudo aquilo que aconteceu tem a ver com isso aqui que eu estou estudando. Então, a partir do momento que eu comecei a ter esse letramento racial, eu fui me perceber enquanto um cara negro no Brasil. E o quão isso perpassou a minha história, tanto envolvendo questão de autoestima, em questão de interações mesmo de discriminação, né? Tudo isso impacta o que a gente é. Né? Então, eu acredito que a maior dificuldade mas uma das grandes dificuldades do ser negro no Brasil é se identificar enquanto negro, entender
todas essas questões que perpassam, né? A minha identidade, a minha história. E assim, uma coisa que o Vinícius pontuou que assim, é exatamente o ponto, é essa questão da autoidentificação, né? Porque a dificuldade já começa aí. E é uma dificuldade que que as pessoas querem que a gente tenha. Essa dificuldade de se identificar, até de se aquilombar, né? Por exemplo, olha, Vinícius, a gente se identifica enquanto pessoa negra e a gente se fortalece com isso, né? E aí a problemática já começa aí, né? Porque a gente tem muito no Brasil o mito da democracia racial, né? Onde tem esse mito de que todos nós estamos vivendo muito bem aqui, né? De que não existe racismo e de que isso é coisa de norte-americano, né? A gente tem muito isso. E aí gera também em nós assim, essa não identificação, né? Porque ninguém se descobre enquanto branco, né? Por isso, até a gente, um dos nossos questionamentos, assim, então o branco é o ideal hegemônico e o negro é uma raça, né? Então não se discute essas questões, né? Ser branco também é raça, né? Exato, né? Então é como se tudo que não fosse branco é uma raça distinta, né? É algo diferente. Fora da norma. Fora da normalidade, fora da curva. Então, essa dificuldade de se identificar também veio. Por exemplo, eu fiz transição capilar na graduação ainda, né? Porque eu ficava me perguntando, eu não vou ser autêntica comigo mesma, com os meus clientes, se eu mesmo não me aceitar enquanto pessoa negra, né? Então, eu acho que vem muito dessas questões, assim, de se entender. Eu acho que o curso de psicologia ele nos possibilita isso, de olhar para a gente também, porque a gente pensa, né, lá no começo, não, é porque eu gosto de cuidar de gente, né, por isso que eu entrei no curso de psicologia. Eu gosto de pessoas, eu aconselho muito bem pessoas, mas aí também, quando a gente vai, né, estando no curso, a gente percebe que é uma mudança muito significativa em nós também, Ele né? nos liberta, o curso de psicologia liberta. Sim. Eu acho que é essas coisas, né? Acho que ser o negro brasileiro acho que você pegou uma dimensão que nos resgata também, que a gente vem discutindo, que é essa falta de, por exemplo, de representação nos lugares, né? Hoje em dia a gente vê mais, né? Mas como essas pessoas estão sendo representadas, Tipo de representação, né? Essa é uma representação empoderadora. Empoderadora eu falo sem ser estereotipada, né? Sem ser colocada de uma forma hipersexualizada ou de uma forma a pessoa tá ali, mas ela não tá sendo bem representada, ela tá sendo chacota. Então, o que a gente quer é ter uma boa representação nos espaços. Então, passa por aí. Ser negro brasileiro passa pela dificuldade de identificação, passa pela dificuldade de se ver nos espaços e passa pela dificuldade de se fortalecer enquanto pessoa negra, porque acho que tem muito... Eu acho que é algo imposto também, essa questão de a gente não se aquilambar, a gente não se fortalecer enquanto pessoa negra. Então, a gente vem tendo mais espaço para isso. E eu achei muito interessante o começo da fala da Yanê, que é o fato de pessoas brancas também serem aliadas à questão da luta antirracista. Né? O que a gente percebe muito no senso comum é de que quem liga para a questão racial, quem estuda, quem combate são negros, é coisa de negro. Mas não, né? Os brancos também devem ser aliados à luta. A luta antirracista ela é para ser de todo mundo. Né? A gente, enquanto sociedade, enquanto humano que luta por uma sociedade emancipada, né? Longe de injustiças sociais, raciais. Então é muito importante, né, reforçar isso, de que os brancos também são muito bem-vindos e devem estar nessa luta. E devem estar, né? nos espaços também, falando sobre isso, né, assim, achei muito massa que você trouxe isso, né, eu fiquei com receio de vir aqui, mas eu vim e eu achei importante estar aqui. Erasmo. Bom, primeiramente, né, eu queria dizer para a Yanê, para os convidados, e para você que está aí assistindo a gente, que quando a gente fala de racialidade, não é uma questão só de negritude, mas é uma questão social.
né? A gente traz essa pauta, então é importante que pessoas brancas, pessoas de pele vermelha, pessoas amarelas venham para essa pauta, porque é uma questão de social, é uma questão de como conviver, é uma questão de respeito, né? E infelizmente, podemos dizer assim, a história nos traz um sofrimento muito grande para esses povos, né? E aí vem a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, né? O Brasil, em seu fato histórico, é extremamente miscigenado, né? A gente sabe que foi construída essa sociedade brasileira com base nos povos de pele vermelha, né? Nos negros escravizados que vieram para construir isso, entre outros povos que também vieram dar sua contribuição. E essa dificuldade da gente se identificar enquanto preto, né? Essa política de colorismo que se fala, né? E a gente vê na análise do comportamento muito um tripé formador, né? Que é a questão da ontogênese, da filogênese e da cultura, né? Então eu queria, se possível, vocês falassem um pouquinho sobre esse tripé e essa formação do colorismo, e se vocês passaram por essa dificuldade. Acho que o Vinícius falou um pouquinho sobre isso ao se identificar como preto, talvez muito em função da cor da pele, né? Que a gente é o primeiro fator, né? O primeiro fator seria a cor de pele. Mas se vocês puderem passar um pouco sobre essa construção do negro em si, no fator cultural, no fator ontogênico, no fator filogenético, né? Para que a gente se desprenda um pouco exclusivamente do fator filogenético. Ele é só um composto, mas existem outros fatores que compõem, para talvez complementar a pergunta da Yanê, né? O que nos faz pretos ou o que nos faz enquanto raça, né? Se vocês puderem discorrer um pouquinho sobre isso, acredito que vai esclarecer para a galera aí de casa. Pronto, posso iniciar, né? Então, quando a gente fala de subjetividade, análise do comportamento, a gente está falando de produto social, né? Já que é um podcast que alinha, né? Alinha raça e análise do comportamento, a gente precisa partir daí. Então, quando a gente vai falar da questão racial, a gente perpassa a subjetividade, né? E aí a subjetividade, ela é um produto social dentro da análise do comportamento. E assim, ser um produto social, o que significa isso? Né? Quer dizer que, por exemplo, eu a nomear objetos, eu aprender a descrever o que eu penso, eu a descrever o que está passando dentro de mim, né? Eu aprendo isso dentro da minha comunidade verbal. Mas o Skinner vai falar que é além disso, né? Vai para além disso. Então, a subjetividade de ser um produto social, ela é, por exemplo, eu enquanto sujeito, né? Eu penso, sou aquilo que a minha comunidade verbal ela quer que eu seja, né? Então, por isso a complexidade que é falar de racialidade dentro desse contexto, né? Porque a gente está dizendo que, por exemplo, esse contexto brasileiro, ele é um contexto estruturalmente racista, né? Então, por isso que é muito, que parte muito dessa questão da subjetividade, desse nível ontogenético e cultural. Porque eu, enquanto sujeito, eu vou me constituir dessa base social, né? Então, eu vou aprender a nomear quem eu sou, eu vou aprender que meus traços, né? Meus traços, eles não são tão legais quanto o da Yanê, por exemplo, que é uma mulher branca. Né? Então, a minha boca é muito grande, o meu nariz é muito largo, né? Então, a gente vai aprendendo essas relações de maneira direta ou arbitrária, né? Como a gente fala em análise do comportamento também, depois a gente vai falar um pouquinho mais até de RFT e também dessa classe de estímulos. Então, a gente tem essas questões, né? De subjetividade, atrelada a essa questão cultural, porque eu sou um indivíduo a partir do momento que eu interajo com esse ambiente. Né, que é verbal, que está ali completo, cheio de discursos, de visões de mundo. Então, eu não nasço aprendendo que ser uma pessoa negra é uma coisa ruim, né? Vai sendo aprendida a partir de relações verbais, a partir da relação direta com isso, né? Então, isso vai acontecendo à medida em que eu vou me tornando gente. E eu vou me tornando gente porque eu estou inserido nesse contexto social, cultural. Então, é muito complexo falar de racialidade, de subjetividade, porque está tudo muito conectado, né? Até o Almeida ele vai falar sobre essas questões, né? De como o racismo estrutural ele não pode estar desvinculado de basicamente 3 eixos, né? Econômico, né? De quem estamos vendo em cargos de liderança, quem são as maiores, as pessoas que estão em cargos menos favorecidos, né? Quem é que está ali no dia a dia batalhando todos os dias? Empresários. Exato. E aí outro nível político,
também, né, na política, quem nós vemos em cargos de liderança, quem nós vemos de representatividade, e o eixo da subjetividade, que é isso que a gente vem conversando, né, assim, e de como esses eixos, eles estão tudo conectados, né, porque não tem como desvincular uma coisa da outra. Por isso que até falar por exemplo, de racismo estrutural, é falar também de gênero, de classe, porque esses sistemas, né, o patriarcado, o racismo e o capitalismo, eles se retroalimentam. É né? inevitável, é impossível falar só de um. É impossível falar de um. Impossível. Então, a gente está falando de raça aqui hoje, mas é muito importante ter esses outros marcadores sociais muito bem conectados, né? Porque quem são as maiores vítimas de violência doméstica, de, por exemplo, de estarem ali na ponta da sociedade, são mulheres pretas. Qual que né? é a juventude que mais morre? Né? Exato. Então, a gente tem que está tudo atrelado, né? Contexto filogenético, contexto genético, cultural. Então, se a gente fala de tudo isso, né, a gente começa a entender um pouco mais como o racismo ele impacta na saúde mental, na saúde global de pessoas negras, entendendo um pouco de toda essa conjuntura, né, e de como ela nos afeta e como vai sempre afetar, porque a gente é um ser humano social e a gente sofre, a gente é alegre, a gente tem relações e tudo isso impacta. Sim, exatamente. A Larissa falou perfeitamente sobre a questão do quanto aquela pessoa negra, seja homem, mulher, com seus traços negroides, né, em interação com o contexto. Que contexto? Contexto em que o racismo estruturalmente molda as relações sociais, processo de subjetivação. Né? Então, que pessoa, como que ela se forma enquanto pessoa, né, negra nesse contexto? Perfeito. E assim, eu gostei quando a Larissa falou que ela trouxe o exemplo de quem são os empresários, né, que a gente vê, quem são as pessoas com mais alto cargo no Brasil. E eu acho que a gente não precisa ir nem tão longe, né? Porque, assim, se a gente olhar para as nossas instituições, né, temos professores aí, né, pretos. Quem são os autores pretos que a gente estuda? Assim, a gente não estuda. Então, já atrelando a isso para falar que eu sempre acompanho o trabalho do Vinícius e eu vejo que ele atua numa escola, né? Depois você pode até falar melhor sobre isso. Eu vejo que ele traz muito essa temática. E eu gostaria de perguntar a vocês como que a gente pode adotar práticas antirracistas dentro da universidade e também das escolas, que eu acho, assim, o ambiente escolar mais importante ainda, porque é onde eu acho, gente, que é mesmo escasso. Você pode até falar melhor do que eu que tá lá dentro sobre isso. Perfeito, tocou num tema que eu adoro. Então, quando a gente fala sobre a questão racial, a gente está muito imerso ali naquele contexto em que há uma baixa representatividade. Quando tem representatividade, é extremamente estereotipada. Inclusive, as nossas pesquisas de TCC, a gente investigou justamente isso, né? Como que é essas representatividades, seja no cinema, e como que isso afeta o processo de subjetivação das pessoas, né? E o que a gente percebe é que a educação, o contexto educacional, é uma grande potência a partir do momento que ela começa a desconstruir essas representatividades, trazendo protagonismo, né, protagonismo negro para dentro da escola. E a gente vê, pelo menos na minha realidade, quando eu estudei nas escolas que eu passei, eu não era trabalhado essa questão racial. Se era trabalhado, era muito raramente. Né? Hoje em dia, o que eu percebo é um maior, né, estrutura de trabalho em relação a isso, mas ainda é muito pouco. Né? No âmbito Brasil mesmo, é muito pouco o que se tem trabalhado. Hoje em dia, a gente tem leis que amparam a obrigatoriedade de estar ensinando, trazendo para a questão racial para dentro de sala. Então, a gente vê o maior aporte de políticas públicas, né, em relação ao passado. Mas o que a gente percebe é que é essencial, sabe? A gente trabalhar essas temáticas com crianças do infantil, os jovens, adolescentes. A gente percebe que é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? A partir do momento que a gente traz uma historinha,
traz uma pintura. As crianças se envolvem ali de uma forma que começam a aprender novas formas de estar no mundo, né? De subjetivação mesmo. Então, a partir do momento que uma criança negra, por exemplo, que se vê constantemente como algo repulsivo, né? O seu físico, os seus traços como algo a se esconder, a se envergonhar, a partir do momento que ela chega na escola, que uma escola que tem conteúdo, trabalha com conteúdo antirracista, isso contribui para que ela se desenvolva mais, a questão da autoestima. Isso afeta diretamente o envolvimento dela na escola. Então, a escola, a educação é muito potente a partir do momento que ela se utiliza bem, né, dessas ferramentas antirracistas. E a gente percebe que atualmente tem tido uma maior promoção, né, mas ainda é bem escasso. Sim. Muitas vezes, muitas escolas, elas voltam os seus trabalhos muito apenas para o novembro, por conta da consciência negra. Sim. E longe disso são as propostas das políticas públicas, né? A proposta é que sejam trabalhadas durante todo o ano. Trabalha interpretação de texto. Por que não trazer uma interpretação de um texto falando sobre questão racial? Então, são coisas que parecem ser pequenas, mas que trazem uma diferença muito grande. Então, essa desconstrução, como a Yanê falou, essa desconstrução, a escola, a educação tem um papel muito importante, né? Porque se em casa, se na cultura no geral, a gente está acostumado o racismo é enorme, né? O que o Silvio Almeida vem dizer é que o racismo é enorme na nossa sociedade. Então a educação, ela tende, obviamente, a reproduzir essa questão racista, tende por conta que ela está dentro dessa sociedade. Mas a partir do momento que essa escola, a educação, ela parte do princípio de que, beleza, o racismo existe, o racismo pode ser reproduzido aqui, mas ele não pode, a gente não vai permitir isso, a gente vai lutar para que isso não aconteça. E isso acontece a partir do momento que você abre as portas para essa diversidade, né? E como a Yanê mencionou, eu sou psicólogo escolar, né? Atualmente eu atuo numa Secretaria de Educação de um município aqui do estado, e foi simplesmente, tem sido na realidade maravilhoso ver o envolvimento, sabe, nessas campanhas voltadas para a questão racial. Ver as criancinhas ali produzindo cartazes, ouvindo histórias que trazem esse protagonismo negro. Conversar com essas crianças é muito massa, sabe? Ver essa realidade modificando. É muito gratificante, dá um gás a mais, sabe? Quando eu fiquei muito feliz quando eu vi que você tinha postado, que tinha levado isso para as crianças, porque eu lembro que na minha época de escola, assim, não tinha. E eu acho que nem faz tanto tempo que eu saí da escola, assim. E eu realmente nunca passei por isso. E acho que é de extrema importância. E quanto nas universidades, gente, como vocês acham que a gente pode adotar práticas antirracistas? Assim, como a Yanê falou, a gente tem pouca representatividade nos colegiados, né? Assim, é bem baixa a quantidade de professores negros, mas tem alguns professores que abraçam, né? Que abraçam projetos que a gente pretende desenvolver, inclusive a Natália Marques, né? Que é a nossa orientadora. Desde a graduação, né, ela nos auxilia nesse processo, né, de vamos desenvolver, vamos desenvolver, vamos pensar em extensões, inclusive a gente encabeçou várias extensões na época da graduação. Né, pra Natália. Gente, só aproveitando, eu ri quando você falou, porque já vou dar logo um spoiler, nossa próxima convidada. Olha aí, sério. Nossa convidada. Olha aí. Um abraço, Natália, até o nosso próximo episódio. Esperamos você aqui, Natália. Mas é incrível quando a gente tem professores que abraçam e que fazem acontecer, né? Porque como a gente não tem muitas oportunidades disso, às vezes dentro da universidade, a gente encontra meios, né? E a universidade pública, ela nos proporciona, por exemplo, desenvolver essas coisas, né? Assim, vamos ter algum investimento em relação a isso, vamos atrás de bolsa, vamos atrás de desenvolver esse tipo de atividade. Então, eu e Vinícius, acho que a gente até chamam a gente de irmãos, né? De gêmeos. Os irmãos behavioristas. Porque adoro. Eu acho que desde muito cedo, né, a gente abraçou essas coisas em conjunto, né? Vamos fazer. Olha, uma curiosidade, né?
Eu puxei ele pra ser, ele era do humanismo. Ah, mentira. Olha só, revelações, eu também puxo muitas revelações. pessoas. Mentira. E Tudo aí, bem, nós somos amigos de todos. E aí eu fui lá, puxei ele, comecei a gostar muito, né, lá no terceiro semestre, na disciplina da Natália, e a gente foi começando a desenvolver, né, foi começando a conhecer mais análise de comportamento, foi começando a desenvolver esses trabalhos. Então, quando a gente tem possibilidade de tornar essas coisas possíveis dentro da universidade, eu acho que é possível ter práticas antirracistas, quando a gente começa a ter esses espaços que possibilitam, né? Acho que a possibilidade de existir lugares que a gente consiga falar, que a gente consiga trabalhar isso de alguma forma, inclusive aqui, né, que é uma porta aberta, né, para pessoas virem Sim. falar sobre assuntos socialmente relevantes, né, aqui, então, E a gente não pode deixar de mencionar também as políticas afirmativas, né? perfeito. Políticas de cotas são extremamente importantes. Por mais que muitos digam que não, mas sim, a gente vê Sim. na realidade. Nós somos Sim, frutos de somos políticas. frutos. Então a mais gente vê a realidade é afirmativas. que a universidade pública hoje está bem mais diversa, né? Quando a gente Sim. vai olhar para trás. Então a gente não pode deixar de mencionar isso também. Exatamente. Erasmo, você gostaria de responder um pouco essa pergunta? Não de responder, porque eu acho que nem preciso, né? Acho que já foi falado muito sobre isso. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre esse lugar do preto sempre visto como o cara que supera, o cara que passa por dificuldades e tudo mais, né? Então, queria enaltecer alguns momentos, né, que a gente vê. Então, por exemplo, a gente teve agora recentemente um Pan-Americano, né, um pódio formado só por mulheres pretas, né, Simone Biles, Rebeca. Então, eu acho que é essa potencialidade quando a gente traz para o meio social, que talvez por muito tempo foi sufocado e agora está começando a ganhar esses espaços graças a essas lutas, né, a essas políticas afirmativas, a esse espaço, a essa voz. E a gente tem visto cada vez mais esse movimento, né, ganhando força. Né? E isso eu acredito que com o tempo a gente pelo menos espera e trabalha, né, também para que possa de fato ganhar esses espaços, sejam as universidades, as faculdades, o mercado, como falamos, dos grandes empresários, que também temos, né? Também temos. Só que infelizmente não é dada essa luz, não é posto luz sobre eles, entende? É preferível enaltecer o outro para que, então, é importante que a gente mencione isso, né? Então a gente tem aí um caso lamentável, como é o caso do jogador Vinícius Júnior, né? Eu gosto de futebol, então tenho que falar também daquilo que eu gosto. Então o Vinícius Júnior, né, que é um cara que tem arrebentado aí, jogado demais lá na Europa, mas tem enfrentado, né, essa dificuldade para poder concorrer a prêmios relevantes em virtude da sua cor da pele, né? E ele tem combatido isso, ele tem sido uma voz forte, né? E nós, como presos, a gente precisa se unir, entende? Eu acredito que a grande questão é essa, assim, quanto mais uno, mais fortes, né? E aí eu queria aproveitar falando sobre essa ocupação de espaço, porque a gente sabe que o nosso curso de psicologia ele tem um berço muito no elitismo, né? Então essa questão perpassa um pouco, né? Que a psicologia ela nasce num berço clínico principalmente e a partir dessa clínica com acesso apenas a quem tem alguma remuneração, né? Mas aos poucos a gente tem visto um movimento mudando e eu queria ouvir de vocês isso, né? Se tem percebido uma maior participação de pessoas fazendo terapia, as pessoas pretas tendo acesso a fazer terapia, né? E como tem sido a adaptação profissional de vocês ou de colegas de vocês em relação a isso, né? Porque a identificação, como a gente falou, né, de compreender a realidade desse povo que agora está começando a acessar esse tipo de conhecimento, né? E também talvez quebrar um pouco desse preconceito de que psicologia é para gente doente e para gente que tem dinheiro, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência clínica de vocês em psicoterapias relacionada a esse público, né? Afinal de contas, a gente sabe que no Brasil a maior parte da população é negra, né? Mais de 50% são pretos, então a gente precisa verificar como é que a psicologia está atuando para essas pessoas, né? Inclusive na clínica, que é a experiência de vocês, né? Então, por favor, fale um pouquinho sobre isso, né? Assim, acalme meu coração e de alguma galera que está lá querendo saber como é isso. Valeu? Amei a pergunta, Erasmo. Essa pergunta é muito boa, Sim. viu? Porque dá muito pano pra manga. Assim,
algumas coisas, né? Mas comentando um pouco antes, que eu achei bom, assim, o gatilho do Vinícius Júnior, né? Porque a gente fala muito, né, dentro nossos estudos, em relação ao negro em ascensão social, inclusive a Neuza Santos, que é uma psiquiatra fantástica, né, que também sofre aí um processo também de apagamento, né, ela tem um livro que é Tornar-se Negro, e ela fala sobre a dificuldade do negro em ascensão social. Então a gente vê isso claramente no Vinícius Júnior, né, que é uma pessoa que tem grande potencialidade, mas ele não deixa de ser uma pessoa preta. Né? Então ele vai sofrer as consequências disso nos vários lugares que ele vai, inclusive em lugares europeus, né? Que a gente tem essa grande questão também. Então eu queria comentar isso porque eu acho importante que, né, que a gente saiba essa questão essa dificuldade dessa ascensão. Por isso que a gente não pode ser meritocrático, né? Achar que porque eu e o Vinícius estamos aqui, somos frutos de políticas de afirmação, somos pessoas de escola pública também, achar que todas as pessoas pretas também vão ter a mesma oportunidade que eu e Vinícius, porque não é verdade. É romantização demais. Exatamente. Fora da realidade. Né? A gente tem conseguido chegar um pouco mais, mas ainda a gente precisa puxar mais de nós. Enfim. Mas puxando para essa questão da clínica, né? É uma coisa que sempre a gente conversa. Inclusive, tem algumas publicações que a gente quer desenvolver com base nisso, né? Nessa questão de uma terapia antirracista, né? Que é uma questão mesmo que envolve nós enquanto psicoterapeutas, porque não tem como desatrelar esse nível ontogenético, né? Porque vai aparecer esse nível ontogenético, cultural, e como isso impacta no sofrimento psíquico das pessoas negras, né? A gente vê muito, inclusive tem textos da análise do comportamento em relação a isso, né, de implicações do racismo na vida dessas pessoas, no sofrimento psíquico que elas chegam na clínica. Inclusive tem um texto fantástico que é Implicações do Racismo para Mulheres que Tornaram-se Negras. E aí lá vão ter alguns estudos de caso, né, de mulheres, e aí a terapeuta é uma da análise do comportamento, então ela vai fazendo esse processo, né, e aí de como é muito interessante, assim, como a forma como a psicoterapeuta ela se comporta é ambiente também para que essa pessoa ela se sinta à vontade, né? É ambiente para que essa pessoa ela desenvolva repertórios de enfrentamento, de identificação de que, por exemplo, tem queixas que estão atreladas ao racismo estrutural, né? Por exemplo, no texto traz fala de algumas mulheres pretas, né, que tem essa dificuldade de, por exemplo, de chorar, de se auto-vulnerabilizar, né, porque é sempre pedido que ela seja muito forte, que ela tenha muito repertório de enfrentamento, e aí tem muita essa dificuldade de vulnerabilizar, de falar o que sente, de ter essa possibilidade de sofrer, né, e aí ela vai discutindo como isso é atravessado por uma construção social. E aí como é importante que o terapeuta, né, tem esse letramento racial, independente se ele seja uma pessoa preta ou branca, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente vai atender pessoas diversas, desde a graduação, né? Lá no serviço de psicologia, depois na vida profissional. Então é muito importante, né? Desde questões de gênero também, que eu também gosto de falar, né, sobre isso, né? De como homens e mulheres têm uma socialização diferente. Então tem coisas que são inerentes a essa socialização, né? Que também vão aparecer nessas questões raciais. Então é tudo isso, né, que a gente vai trazendo, essa questão da interseccionalidade, que aparece demais, né? E aí a gente vai trabalhando e vai tendo também que fazer sempre leitura, né? A gente tem que estar se atualizando, tem que estar vendo o que está saindo, né, de novas produções. Inclusive saiu novos textos da Tasta, que ela faz, né, uma análise analítico-comportamental da solidão da mulher negra, que é fantástico, assim, e como a gente vai trazendo essas coisas para análise do comportamento e amplificando esse repertório. Sim. Isso que a Larissa falou é muito interessante, porque eu já tenho uma atuação na clínica mais voltada para homens, né? Eu estudo mais masculinidades. E perceber esse processo na clínica, né, de que
Obviamente, como a Larissa falou, os homens e as mulheres têm uma socialização completamente diferente. Né? Enquanto o homem cresce ouvindo, não chora, você não tem que chorar, tem que ser homem, agora você é o homem da casa. Né? E quando isso é voltado para o homem negro, para o menino negro, ainda é mais ainda intenso, né? Porque existe muito uma perspectiva simbólica nas relações mesmo sociais, históricas também, no nosso processo de colonização, de que o homem negro é muito desumanizado. O homem negro é o símbolo de força, de virilidade, né? Tem uma questão de hipersexualização também do corpo do homem negro. Então, tudo isso implica em como esse menino negro vai se tornar um homem adulto. Né? E a gente vê também essa questão de que muitas vezes não sabem reconhecer o que sente, não sabem nomear, chorar. Quando chorar é um sinônimo de fraqueza extrema, né? Então, a gente percebe muito essas implicações na clínica, né? E o quão é importante a gente ter letramento sobre essas coisas. Que, se a gente não tomar cuidado, a gente corre o risco de passar pela graduação de psicologia sem ter um mínimo de contato com essas leituras, né? E sobre alcançar esse público, a gente tenta sempre ao máximo, né? Conseguir que pessoas negras, ou mulheres negras, homens negros tenham acesso à psicoterapia. Né? A gente abre programas de alcançar essas pessoas de uma forma que seja mais viável para elas, né? Questão de renda também. Então, a gente sempre tenta também puxar essas pessoas para ter acesso à experiência de psicoterapia. Yanê, o tempo passa rápido demais, Yanê, né? Não. Gente, a gente já vai chegando aqui para o nosso finalmente, né? Aqui eu queria mais uma vez reforçar o agradecimento, né, por vocês terem aceitado, Vinícius, Larissa, o nosso convite. Tá? Queria também aproveitar as últimas palavras que vocês mencionaram aqui pra gente, né? Pessoal, você que está na área profissional da psicologia ou que esteja em outra área profissional, né? Procure se inteirar um pouco sobre essa questão do letramento racial. Isso vai agregar muito profissionalmente a vocês, tá certo? E também você, que é preto, que talvez ainda nem tenha acesso à faculdade ainda, talvez pode estar ainda nos seus estudos de ensino médio, coisa do tipo, e talvez você possa duvidar da possibilidade de alcançar aquilo que você está sonhando. Porque medicina é muito longe de mim, o direito é muito longe, ou quiçá a própria psicologia é algo muito distante de mim, mas eu garanto a você que é possível. É claro que vai ter dificuldades, como tudo nas nossas conquistas são sempre por cima de dificuldades, mas se você fizer uma pesquisa breve aí no Google, eu tenho certeza que você vai encontrar um autor, um profissional da área, né? E aí fica a curiosidade e a instigação para você que está em casa, né? Abre o Google e pesquisa, olha, médico negro, brasileiro, etc. E você vai achar alguma coisa que vai te ajudar a nortear e principalmente a ver que é possível. É possível. E quando você alcançar esses espaços, lembre tudo que você passou, porque você vai abrir portas para outros que virão depois de você. Certo? Eu queria deixar essa mensagem, né? E aí queria passar para a Yanê para ela falar um pouquinho e depois vocês dão as últimas palavras de vocês, tá ok? Achei perfeito, queria só complementar um pouco e deixar um recado para as pessoas que estão em casa, para você que é branco, que se diz que não é racista, que acha que não é racista, que racismo no Brasil não existe. Dê um Google aí, pesquise racismo estrutural, e não seja racista, como seja antirracista, né? Então precisamos cada vez mais reforçar isso na nossa cultura, né? As práticas antirracistas. Gostaria de dizer a vocês, foi ótimo, estou muito feliz que vocês estão aqui. Gostei muito das palavras de vocês, foi ótimo saber assim, mais sobre esse assunto. E espero que vocês venham mais vezes, caso se sintam à vontade. E queria saber para vocês como foi estar aqui falando sobre isso. Ai, foi incrível. Inclusive, passou muito rápido. Sim, a gente falou. Vocês disseram, mas eu não acreditei, mas passou muito rápido. Mas é só gratidão, assim, por possibilitar, né, esse espaço para que a gente fale de assuntos socialmente relevantes, né, para que a gente leve essa mensagem, né, para profissionais, para pessoas em geral. Eu acho que é muito importante que a gente chegue na comunidade falando disso, não só nas universidades, porque quem está lá na ponta é que sabe, né, as dificuldades que a gente falou aqui, e às vezes não está possibilitado
de estar nesses espaços que nem eu e o Vinícius. Então, a gente quer que mulheres pretas lá, que estão em vários lugares, né, homens pretos que estão em vários lugares, possam se empoderar. E empoderar não falo de colocar um salto e sair de casa, mas eu falo de empoderar com os seus, né, assim, e é muito importante, assim, essas questões que a gente vem falando e que bom que tem esses espaços, né, que a gente possa falar, que a gente possa conhecer pessoas tão massas quanto vocês, né, e é isso. Sim, queria agradecer novamente, certo? Foi incrível, como a Larissa falou. Passou muito rápido. Não se preocupem, podem vir outras vezes. Só a gente vem. Com certeza, as portas estão abertas e a gente espera contar com vocês em outros momentos, com certeza. Maravilha. E é isso, né? Muito obrigado pela oportunidade e que a gente continue trabalhando sobre essas temáticas na psicologia, na nossa casa, com os nossos amigos. Nas escolas, nas universidades. Nos espaços em que a gente tiver. Nas mesas de restaurante, com os colegas, no futebol, seja o espaço que for, essa temática sempre vai ser relevante. Sim. Exatamente. A gente tem uma página, né, no Instagram, que é o Ciência e Comportamento, onde a gente fala algumas reflexões, né, tanto ligadas a racismo, análise do comportamento, gênero, políticas públicas. Então, quem tiver mais interesse em encontrar, né, a gente lá, então, Ciência e Comportamento. Trocar figurinha, sim, trocar aí, reflexões, escrever juntos, a gente está aqui. Está por aqui. Então, reforça aí, o arroba de vocês é... @Ciência e Comportamento. Pronto, @Ciência e Comportamento, pessoal. Underlinezinho no final. Underlinezinho no final, então, @Ciência e Comportamento, underlinezinho no final, certo? Procurem aí, vocês vão já encontrar, para você que é curioso, que ainda não tá sabendo por onde começar, pode ser um pontapé inicial, o perfil dos meninos, para vocês terem um início, um start para procurar sobre a racialidade, sobre se identificar, sobre compreender o coleguinha, sobre compreender a sua namorada, a sua perspectiva de namorada, enfim, as relações que você pretende construir com pessoas negras, né? Então isso vai tornar mais saudável. Procure lá o arroba do pessoal, assim como também o nosso, né? @GPAC.FLF, né? Você vai encontrar as novidades, os próximos episódios, os projetos que a gente está desenvolvendo, né? Tem muita coisa nova e boa por aí, certo? Episódios novos que vão sair no FLF Cast lá no YouTube, vocês procuram, tá? Tem aqui o do contingente, tem outras informações também bastante interessantes sobre gênero, né? A gente tem um pessoal falando sobre as realidades contextuais. Terapias contextuais, pessoas que querem falar sobre Libras, sobre acessibilidade. Então, enfim, dá uma procurada lá no YouTube, no nosso canal do FLF Cast, que você vai achar muita coisa bacana, certo? Então, fica aqui o nosso abraço, certo? Acompanhe as nossas redes sociais e até uma próxima. Até a próxima. Valeu! Tchau.